Graças a Deus. Que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. Eu chego até você para levar a palavra em nome de Jesus, que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1 e versículo 6. De repente, você já leu várias vezes, sabe até de cor. Mas a palavra ela é viva, ela é nova a cada manhã. E é isso que eu desejo na tua vida. E aproveito isto então para pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e levando ainda um convite, se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo o link para ter todas as informações necessárias para escrever na FAEST Academia. Vamos então à leitura da palavra. E diz assim, Filipenses capítulo 1 e versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Meus irmãos, aqui nós temos um princípio de uma obra. E o final desta obra é o chamado Dia de Jesus Cristo. E nós entendemos que esse dia de Jesus Cristo é a volta dele, a volta triunfante, que alguns entendem como arrebatamento, outros entendem como a segunda vinda. Eu não quero polemizar dentro dessa interpretação de pré-milenista ou pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. A palavra de Deus é a verdade. Haverá o dia de Cristo. Mas vejamos a palavra. Tenho por certo, é isso que Paulo está dizendo, escrevendo para a igreja que estava em Filipos, aquela igreja que ele começou, e naquela igreja, ou naquela cidade, que ele foi tão açoitado, que houve até aquele terremoto quando ele cantava e orava pela madrugada. Mas deixamos de lado esta parte para outra oportunidade ser mencionada. Mas eles, olha, eu estou certo que aquele que em você começou a boa obra, então, uma boa obra, qual seria a boa obra? Aqui está falando de aperfeiçoamento, melhoria. E nós podemos entender esta boa obra em alguns sentidos. Um dos sentidos, nós estávamos fora do plano. Estávamos no caminho do erro, mas ele nos alcançou com seu amor, a sua palavra de misericórdia, e nos trouxe para onde? Para os seus caminhos, a sua presença. Então, ele começou uma boa obra na nossa vida. E nós, até certo ponto, éramos como meninos, criança espiritual, e começamos a crescer. E esse crescimento tem que continuar, não pode estar estagnado. Mas eu quero completar outra palavra, o trabalho, o chamar para servir. Tem crentes que pensam que a sua salvação, a sua chamada, foi só para ser crente, para salvar. É uma bênção. Mas o evangelho nos leva a mais uma coisa. Você foi chamado. E nessa chamada, nós temos os caminhos mais diferentes dentro deste plano. Alguns foram chamados para o ministério. Que chamada poderosa, né? Mas é uma chamada também que se paga um grande preço, quando hoje, lamentavelmente, muitos não querem pagar o preço, mas tem que pagar. Se você está na obra, você está no aperfeiçoamento e vai subindo os degraus do ministério.
E às vezes tem pessoas crentes que pensam que quando chegou a pastorado, ele chegou no ápice e aí estagna. Não! Tem que continuar, tem que ser aperfeiçoado, meus irmãos. E eu digo minhas irmãs também, porque depois eu vou comentar o lado das irmãs. Deixa o Senhor te aperfeiçoar. Isso é um dinamismo. Nós temos outros irmãos, e aí inclui irmãs também, que não estão diretamente no ministério da palavra, mas estão servindo ao Senhor. Alguns no ministério de cântico, outro no ministério de visitas. É tão importante aconselhamento espiritual. Isso é importante. Então, está falando agora de uma obra dinâmica, não estacionada. É por isso que lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz: corramos, prossigamos na carreira da fé, olhando para Jesus. Então, a carreira, quem está na carreira está vencendo metas, está procurando chegar para melhorar. E podemos até trazer aquela palavra de Paulo, que ele fala, comparando os chamados jogos gregos às Olimpíadas, fala do atleta, que o atleta se prepara para ter competição. E aí, meu irmão, nesse aperfeiçoamento, que irmãs são chamadas para o ministério de oração, ciclo de oração, louvor. Algumas recebem dons espirituais de profecia, mas você não é a dona da profecia. Você tem que ter aperfeiçoamento para entender como servir melhor, para entender a vontade e a hora certa e como entregar esta mensagem. Não simplesmente sair por aí profetizando, daqui a pouco essas profecias ficam profetadas e você fica sem valor. Então você tem que ter o aperfeiçoamento para aprender. Isto é importante. E nós estamos na carreira. E esse dinamismo de aprendizagem. Eu estou com quase 90 anos, meus irmãos, mas ainda estou na aprendizagem. Eu procuro ler livros também. E de vez em quando eu estou mandando buscar pela internet livros, teologia sistemática e umas tantas coisas, porque nós temos que aprender mais e mais. É aperfeiçoamento, mas tem um aperfeiçoamento também espiritual. Tem um aperfeiçoamento moral, o aperfeiçoamento intelectual e o aperfeiçoamento espiritual. Você está crescendo com Jesus, está acostumado com Jesus. E aí entra as orações, entra as consagrações. E às vezes nosso povo está esquecendo da oração, está esquecendo desse aperfeiçoamento. Tem que dar louvor. E às vezes tem que pedir uma salva de palma para isso. É bom, ele merece. Mas por que acontece? Porque está faltando aquela espontaneidade de você glorificar e tem que ter aperfeiçoamento nisso também. Que o Senhor te abençoe. Eu não quero esgotar essa área do aperfeiçoamento, mas desejo que você seja abençoado poderosa e maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus da misericórdia, abençoa todo o teu servo, Senhor, que eles entrem no caminho do aperfeiçoamento, nesse dinamismo espiritual até a tua volta. Pai eterno, eu peço a ti, com todo o poder, no teu nome santo. Amém.